Boa noite. Meu nome é Luciano. Nós vamos hoje conduzir um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, dos itens 7 a 8. Hoje, 19 de abril de 2016, Fraternidade Espírita Gina, no bairro da Saúde. Sejam todos bem-vindos. Vamos, depois de ouvirmos o Paulo nestas várias músicas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, evocando a proteção dos espíritos superiores e amigos, dos espíritos protetores da Fraternidade Espírita Gina, que orientam os nossos trabalhos para que possam estar conosco, para que todos que estão aqui, espíritos encarnados e desencarnados, possam receber o auxílio necessário às orientações, o tratamento energético, a fluidoterapia. Que Deus abençoe, que Maria, com seus trabalhadores, possa iluminar não só a Fraternidade Espírita Gina, mas ao redor de todo este edifício, que a luz possa se espalhar por toda a vizinhança. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado ao nosso anjo da guarda, que se esforçou bastante para que pudéssemos estar aqui hoje, nesta noite de estudo, neste dia de convivência fraternal em torno do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Moral Estranha. Hoje nós vamos estudar especificamente os itens 7 a 8. E no item 7 a 8 diz respeito ao Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, nos versículos 18 a 22 do capítulo 8, ele diz o seguinte: Vendo Jesus uma multidão em redor de si, mandou passar para outra margem do lago. E chegou um escriba e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, e as aves do céu seus pousos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E um outro discípulo disse-lhe: Senhor, deixa-me ir primeiro a enterrar meu pai. Porém Jesus respondeu-lhe: Segue-me e depois deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Allan Kardec determinou este capítulo, ou escolheu, melhor dizendo, o título desse capítulo como Moral Estranha, porque a princípio as pessoas podem duvidar que Jesus de fato tenha mencionado ao nosso irmão para que ele não enterrasse o seu pai, dizendo: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Como os mortos enterrem os mortos? Morreu a carne, como é que o morto vai descer para enterrar um outro morto? Jesus não perdia nenhuma possibilidade, nenhuma oportunidade, né? Ele não deixava nenhuma oportunidade de ensinar. Um pouco antes de ele falar: deixe os mortos enterrar os seus mortos, um escriba disse: Senhor. Os escribas eram os doutores da lei, eram aqueles que estudavam, eram aqueles que tinham a Torá debaixo dos braços e etc. E obviamente que Jesus, ele tinha este conhecimento de que este cidadão era absolutamente hipócrita, porque se ele realmente acreditasse em Jesus, não é? Ele teria uma outra vibração, ele teria uma outra característica. E ele, para tentar Jesus: Senhor, deixa-me segui-lo. E Jesus disse: as aves do céu têm os seus ninhos, os lobos têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem sequer aonde recostar a cabeça. Ou seja, para seguir Jesus, quando Jesus disse: segue-me, não quer dizer que nós devemos seguir atrás dele fisicamente, mas é seguir os seus passos, seguir as suas informações, seguir o seu evangelho, fazer uma modificação, uma mudança, uma reforma íntima. Quando nós ajudamos na mudança, ou quem já mudou de casa, de apartamento, ou quem já ajudou um amigo a se mudar, embala, encaixota, transporta, sobe escada,
desce escada, põe no elevador, embala os pratos, transporta o colchão, desmonta o armário, monta o armário, e etc, etc. No final de um dia, ou dos vários dias, a gente está acabado, porque uma mudança exige esforço. E a reforma íntima não é diferente. A reforma íntima exige esforço. Este escriba, não é? Jesus sabia que naquele momento ele teria muita dificuldade de segui-lo, por isso ele alertou: as aves têm os seus ninhos, os lobos os covis, mas o filho do homem não tem nem aonde deitar a cabeça ou repousar. Agora, quando ele disse deixar que os mortos enterrem os seus mortos, significa dizer, como Caim Bar Schutel, o apóstolo do Espiritismo, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caim Bar Schutel diz: há a morte real, a morte do corpo, e a morte abstrata. A morte do corpo, os olhos não enxergam mais, os ouvidos não ouvem, a boca não fala, o coração para, o estômago, os rins e o fígado não funcionam mais, as pernas se enrijecem, os braços já não mais se movimentam. Esta é a morte do corpo. Mas a morte abstrata é a morte quando se enrijece o sentimento moral. A questão 629 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, ele faz a seguinte pergunta: que definição se pode dar à moral? E os Espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. A morte abstrata não é a morte física, é a morte aonde a pessoa enrijece a sua moral, aonde a pessoa está vinculada apenas à matéria, aonde a pessoa está vinculada ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, ao poder. Ela pensa apenas no poder, em atingir o poder, em ser um grande político, em ser um grande senador, em ser um presidente da república, em ser um grande médium. E quando chega ao desenvolvimento da mediunidade, muitas vezes se perde pela vaidade, se perde pelas bajulações daqueles que estão ao seu redor, se perde por causa da fascinação que os espíritos obsessores influenciam-no, tentando prejudicar o seu mediunato, e muitas vezes o conseguem. Muitas vezes estas pessoas mantêm-se mortas para a vida, mortas para o sentido da vida. São médiuns que se perdem, são presidentes de centros espíritas que enxertam nos centros espíritas rituais e práticas que não são condizentes com o espiritismo e que não tem nada a ver com o espiritismo. São pessoas mortas para o sentido verdadeiro do espiritismo. São pessoas que não importam os fins que elas cometem, não importa os fins que elas façam para que se atinjam os meios. São pessoas, portanto, que se perdem, são pessoas que não pensam no bem da população, pensam apenas no seu próprio bem, no bem dele próprio, na egolatria, no egoísmo. Portanto, são pessoas mortas para a vida, mortas no sentido abstrato, como diz Caim Bar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Nós precisamos estar atentos. O Espiritismo nos ensina que a vida não começa no berço, tampouco terminará no túmulo. É necessário que nós façamos a pergunta: o que nós estamos fazendo aqui? O que nós podemos fazer em benefício da sociedade, em benefício de nós próprios, em benefício da família? É claro que Jesus não queria dizer deixar que os mortos enterrem os seus mortos. É claro que Jesus não quis dizer que o filho não tem a obrigação filial de enterrar o seu pai. É claro, é mais que óbvio que ele tem a obrigação de enterrar o seu pai, de enterrar os seus entes. Mas ele não deixou a oportunidade para trás. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Vem tu e segue-me agora. Vem tu compreender o que eu estou dizendo. Vem tu praticar aquilo que eu estou exemplificando.
frutificando, porque é através do bem, através do perdão, através do amor é que nós vamos desenvolver a gratidão, desenvolver a nossa moralidade, não é? Aquecer a nossa moralidade ao invés de enrijecê-la pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade. Quando Jesus, após a última ceia com os seus apóstolos, foi ao Getsemane, bom, é isso aí, foi com os seus apóstolos orar, ele manteve-se em oração e pediu para que os apóstolos também se mantivessem em oração. E os apóstolos, porque ele havia revelado na última ceia que um dentre eles iria traí-lo, os apóstolos estavam muito tristes, estavam muito deprimidos e dormiam. E Jesus, isso está no Evangelho, acordou a todos eles e disse-lhes: por que estão dormindo? Este é um grande ensinamento para todos nós. Quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos tristes, o que nós fazemos? Nós ficamos acabrunhados, nós ficamos sentados, nós ficamos deitados, muitas vezes não temos ânimo. Este é um grande ensinamento de Jesus para todos nós, que mesmo no momento de dificuldade, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar de cabeça erguida, nós precisamos estar conectados com Deus, porque a desconexão com Deus, somos nós que nos desconectamos. Quando nós queremos nos conectar com Deus, Deus que é onipresente, que está em todo o universo, que conhece todos os nossos problemas, Ele com certeza nos ajudará. Por que dormis? Por que dormis ao invés de estarem orando, para não cairdes em tentação? Diz Emmanuel nesta mensagem, Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que há inumeráveis denominações religiosas, inúmeras religiões que falam de Jesus, que falam do Evangelho, mas que são pessoas que não sentem o verdadeiro sentido do Evangelho. São pessoas que falam do Evangelho, mas que pregam um Deus que não perdoa, um Deus que não dá oportunidade, um Deus que envia um criminoso para as trevas para sempre. Ainda neste mês, no dia 5 de abril, estávamos na instituição Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, realizando uma palestra, dando uma palestra. No final da reunião, uma senhora já de idade veio procurar-me para conversar. Ela disse: Luciano, eu perdi 3 filhos, ou melhor, eu perdi um filho de 25 anos que era adotivo e perdi 2 netos, um de 18 e um de 20 anos. Eu fui até a minha igreja, ao qual eu ia todas as semanas, e pedi para que o pastor pudesse orar. E o pastor disse para mim: morreu, acabou. Morreu, acabou. Eles foram enviados para o inferno, porque obviamente os 3 foram assassinados no mesmo dia, porque estavam envolvidos com problemas de droga, com problemas outros, de crimes, que estavam envolvidos, eles e muitos outros. Foram assassinados. Mas Emmanuel tem razão. Por que dormis? Instituições religiosas que falam de Jesus, que pregam o Evangelho, mas que são pessoas mortas, vivas, mas mortas, apegadas à letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito faz com que nós vivifiquemos, faz com que nós compreendemos, faz com que nós raciocinemos, porque a fé não pode ser uma fé imposta. O Luciano não vai chegar aqui para vocês e vai prescrever a fé. O Luciano vai trazer as informações, os outros palestrantes vão trazer as informações, que muitas dessas informações vocês já sabem, outras vocês não sabem, mas o mais importante é raciocinar se aquilo que está aqui sendo falado é lógico. Deus não poderia emitir
um julgamento para sempre, enviando um criminoso para o inferno. Todos nós temos as chances de corrigir os nossos comportamentos. Todos nós temos esta reencarnação como uma oportunidade, e muitas outras nós teremos para continuar o progresso. Mas Allan Kardec, ele também poderia ter utilizado, obviamente, não o fez, mas poderia ter utilizado neste comentário desta passagem, deixai os mortos enterrar os seus mortos, a passagem, ou melhor dizendo, a parábola do filho pródigo. Porque o filho pródigo, a parábola na verdade são dos dois filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo pediu a parte da herança ao pai, o pai a deu. E este filho mais novo foi para a cidade, aonde na cidade ele gastou todo o dinheiro com as prostitutas, nas noitadas, com roupas, com joias e etc. Veio um período de fome, veio um período de muita seca e ele não tinha mais dinheiro, e o único emprego que deram a ele nesta cidade longínqua, neste país longínquo, era de alimentar os porcos. Os judeus não criavam porcos, não se alimentavam de porcos. Jesus quis dizer que ele chegou num momento muito difícil, no pior momento da sua vida, na derrocada moral do indivíduo. E aquele que o contratou disse: o que os porcos não comerem, tu comes. No sentido psicológico não tem o menor sentido, porque nem os escravos daquela época ficavam sem alimento, eles realmente precisavam de alimento. O Jesus, portanto, quer nos mostrar que o indivíduo, através do seu livre-arbítrio, pode chegar à sua própria destruição. E com humildade ele pensou: meus pais têm os trabalhadores, não é, que estão melhor do que eu já não sou digno mais de ser chamado filho do meu pai, mas vou até ele e vou pedir para que ele me empregue como um dos seus trabalhadores. E ele foi, ele idealizou, ele realizou e foi até o pai. Quando chegou no pai, o pai o abraçou, o pai o beijou, e ele falou para o pai: pai, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, emprega-me como um dos teus trabalhadores. E o pai o beijou, o pai o abraçou. O pai, nesta parábola, é Deus, ok? O filho mais velho e o filho mais novo é toda a humanidade. Hoje nós não vamos falar sobre o filho mais velho, apenas do filho mais novo. E o pai, com esse abraço, com esse beijo, demonstrou que ele havia perdoado o filho. Colocou o anel, que era o símbolo da união com Deus, colocou a capa, colocou as alpargatas, as sapatilhas, porque os pés sustentam o nosso organismo, e isto é muito importante, que estejamos vestidos, né? E ele mandou matar o bezerro cevado para comemorar, porque era dia de festa, porque este meu filho, diz o pai, estava morto e agora vive. Corroborando com esta passagem do item 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Ele estava morto, mas o arrependimento, a busca do perdão do Pai, a humildade fez com que ele vivesse novamente para a vida, fez com que ele pudesse buscar nova oportunidade de caminhar, né? Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, não significa dizer que se nós estamos em aflição, nós devemos aumentar a nossa aflição para sermos mais felizes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se eu tenho fome, eu vou procurar comer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Se eu estou em aflição, eu preciso encontrar todos os meios necessários para que a minha aflição possa ser aliviada. Se eu estou doente, tenho que buscar o remédio. Bem-aventurados no sentido da psicologia transpessoal, da psicologia espírita, significa ponde-vos em marcha. Se estáis aflitos, ponde-vos em marcha. Se estáis com fome, ponde-vos em marcha. Se estáis com problemas, ponde-vos em marcha.
Ele, o filho pródigo, estava morto para a vida. Ele idealizou, pôs-se em marcha, procurou o pai e o pai o recebeu. Ora, no livro Vivenciando o Evangelho do médium Antônio Baduim Filho, ditado pelo espírito André Luiz, nós temos a mensagem Coisas Mortas. E eu quero ler esta mensagem Coisas Mortas para que nós não percamos nenhuma parte dela que eu entendo ser muito importante. E ele diz aqui, o espírito André Luiz: a ofensa dói, mas com a desculpa acaba. A agressão fere, mas com o perdão termina. A humilhação deprime, mas com o esquecimento cessa. A ingratidão decepciona, mas com o entendimento murcha. A calúnia golpeia, mas com a tolerância definha. O desprezo abate, mas com o ânimo desaparece. As pessoas nos desprezam, mas se nós temos ânimo, não importa, vamos caminhar. A indiferença magoa, mas com paciência finda. A ironia machuca, mas com a bondade some. E ele conclui: diante do amor, o mal é coisa morta em si mesma. Ou seja, se as pessoas nos fazem mal, se as pessoas nos caluniam, se as pessoas nos odeiam, se as pessoas sentem inveja de nós, nós estamos fazendo de tudo para sermos pessoas melhores, e as pessoas sentem inveja de nós, nós vamos entender que essas pessoas são pessoas ainda doentes, são pessoas ainda mortas para a vida. As pessoas falam mal de nós, as pessoas nos odeiam, nós vamos perdoar, porque André Luiz está absolutamente correto. O mal perante o amor é coisa morta. Que está este assunto totalmente ligado a este ensinamento de Jesus. O mal perante o amor é coisa morta. No livro Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio, ele cita várias passagens e ensinos de Jesus. Quando os apóstolos, os discípulos chegavam mais ao entardecer da noite para descansar, eles tinham um colóquio mais próximo com o Mestre Jesus. E Tiago, uma vez pediu a Jesus: Mestre, fale-nos da riqueza. E Jesus disse: havia um homem temente de Deus. Este um homem temente de Deus fez as suas orações e pôs-se a trabalhar. Trabalhou durante 20 anos. Durante 20 anos amealhou riquezas, construiu casas, levantou celeiros, guardou os grãos e tornou-se um homem próspero e um homem muito rico. Mas viu que o seu lar já não era mais um lar acolhedor como era antes. Era um lar mais frio. Viu que a sua esposa perdia muito tempo com as coisas fúteis da vida, porque agora ela tinha dinheiro, ele podia pagar. Viu que os seus filhos brigavam e disputavam para saber quem era que iria ficar com a maior parte da herança. Depois de 20 anos, quando ele parou para analisar, ele também observou que nestes períodos muitos bajuladores o cercavam para que pudessem se aproveitar da sua riqueza. Outras pessoas do poder público convidavam-no para que ele pudesse fazer parte de atividades dos quais o seu espírito não gostaria de estar presente, do qual ele não desejava estar presente, mas em virtude da sua riqueza, em virtude do seu poder, para que ele pudesse manter essa situação, ele lá ia. Outros comerciantes e negociadores se acercavam dele, sugerindo negócios e contratos ilícitos, corrompendo as pessoas, sendo corruptos e corruptores. E depois de 20 anos, quando ele pôde parar
quando ele percebeu muitas coisas que estavam acontecendo ao seu redor, quando a família estava muito distante dele, quando ele percebeu muitos erros, ele pôde parar, ele pôde ter tempo de meditar, ele percebeu que muitos dias ele tinha dor de cabeça, problemas estomacais e etc. E ele, como era um homem temente a Deus, ele novamente parou, orou e pediu a Jesus que pudesse orientar, pediu aos anjos, melhor dizendo, que pudessem orientá-lo. E os anjos, num sonho, lhe disseram: tu pedistes um rio, enquanto necessitavas apenas de um copo de água para saciar a sede. Tu enchestes os celeiros, enquanto necessitastes apenas de um pedaço de pão para matar a tua fome. Tu conseguistes peles e mais peles, enquanto necessitavas apenas de uma para espancar e afastar o frio. E ele, depois desse sonho, quando voltou à realidade no estado de vigília, começou a ter uma outra atitude, a distribuir os seus bens, a ajudar os vizinhos, que a princípio acharam que ele estava louco, porque estava dando e ajudando, estava dando dinheiro. Os seus filhos odiaram-no, porque quando o pai estava dando dinheiro, parte da sua herança não iria mais para eles. A sua mulher detestou-o, porque ele já não dava tanto mais dinheiro para ela como dava antigamente. E o Tiago, depois das explicações de Jesus, desse colóquio com Jesus, disse: mestre, que grande ensinamento tu nos destes hoje. E Jesus disse: é verdade, mas para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ou seja, este ensinamento é para que nós possamos, não só com relação à riqueza, com relação ao poder, evitar que sejamos mortos-vivos, porque a riqueza é importante, mas a riqueza não é só a material, é a riqueza do nosso corpo. Como nós estamos aplicando as nossas forças físicas? Como nós estamos aplicando a nossa inteligência para o nosso benefício ou para o benefício nosso, da nossa família e da nossa sociedade? Deixar que os mortos enterrarem os seus mortos. Este é um questionamento que nós devemos fazer. Será que estamos vivos ou será que estamos mortos-vivos, vivendo a morte abstrata? No livro, para finalizar, Conflito Existencial, Joana de Andes aborda, tem 20 temas desse livro. Joana de Andes aborda sobre a preguiça. A preguiça, como todos nós sabemos, é quando a pessoa não tem vontade de fazer nada, a pessoa permanece deitada por muito tempo, apesar de ter dormido já várias horas, né? A preguiça, ela se manifesta no centro espírita, se manifesta na igreja, se manifesta no trabalho, se manifesta em casa, em todos os locais. E a preguiça realmente é um distúrbio, é um problema que nós precisamos atacar. Porque quando nós estamos envolvidos pela preguiça, nós ficamos amolentados e a preguiça nos traz prejuízos orgânicos, porque os nossos músculos ficam moles, prejuízos para o nosso organismo, que não fazemos exercício, prejuízos para a nossa mente, que não aplicamos o tempo que deveríamos lendo um livro, não é? Prejuízo para a nossa reencarnação, cujo objetivo é o nosso progresso moral. Portanto, a preguiça é um meio que nós precisamos, é um problema que nós precisamos combater para que possamos nos manter vivos. A pessoa muitas vezes tem um problema e começa com a preguiça, ela acha que ela não pode ser feliz, ela acha que ela não é merecedora, ela acha que tudo dá errado para ela, mas esquece dos ensinamentos de Jesus: bem-aventurados os aflitos. Se tivermos um problema, se fomos demitidos, se tivermos um problema de relacionamento, um problema emocional, qualquer problema que seja, não basta nós ficarmos apenas sentados, mas precisamos nos pôr em marcha para buscar uma solução.
ninguém aqui está falando, e o Espírito Joana de Anjos nos diz, que o repouso não é importante. É claro que o repouso é importante. É claro que o repouso é necessário. O refazimento das nossas forças orgânicas e das nossas forças mentais. Mas a preguiça chega num determinado momento que nós começamos a dar guarida a pensamentos mórbidos. E esses pensamentos mórbidos, ou seja, abrimos a nossa casa mental, e abrindo a nossa casa mental, estendemos o plugue para as perturbações espirituais. Vêm as perturbações espirituais, e aí o problema vai se avolumando cada vez mais, nós vamos entrando num círculo vicioso, e definitivamente nós ficamos mortos para a vida. Ao invés de vivermos, ao invés de buscarmos a felicidade e sermos felizes. Na profilaxia da preguiça, Joana de Anjos diz o seguinte, que o primeiro sintoma que a pessoa já não aguenta mais, é quando a pessoa se sente envergonhada de não fazer nada. Chega um momento tal que existe este momento, este período que a pessoa se sente envergonhada. Então ela busca algo, ela busca vir muitas vezes ao centro espírita, buscar uma orientação, ela busca conversar com um parente, com um amigo, não é? Como nós podemos fazer para evitar, para nos liberarmos da preguiça? É mudar os hábitos. Quem não tem os bons hábitos, tem os maus. Vir ao centro, receber a fluidoterapia, se inscrever num curso de espiritismo, ler um bom livro, assistir um bom programa, fazer exercícios físicos, procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, ou alguém, melhor dizendo, que possa ajudá-lo. Portanto, meus amigos, meus irmãos, a mensagem da noite de hoje é para que nós nos mantenhamos vivos. Vivos no corpo, mas vivos em espírito. Buscando o nosso progresso intelectual, buscando o nosso progresso moral, ajudando, como os Espíritos disseram na questão 629, a moral é quando nós buscamos o bem para o bem de todos, e aí sim nós vamos estar vivos no corpo e vivos em espírito, ao invés de estar mortos, com uma morte abstrata, como disse Kaibar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que possamos, durante este sono físico, também solicitarmos a ajuda dos guias espirituais. Porque quando Jesus disse orai e vigiai, 24 horas são as horas de vigília que nós estamos acordados. Mas quando o nosso corpo descansa, que está no momento de semimorte porque quando o corpo está totalmente morto, o espírito está liberto e vai para o mundo espiritual. Quando estamos encarnados, no descanso do corpo físico é uma semimorte, o corpo descansa, o espírito está ligado e vai para o mundo espiritual. Portanto, que durante o nosso sono físico, um pouco antes de nos desprendermos parcialmente do corpo, possamos evocar a presença dos guias espirituais para que eles possam nos ajudar, nos orientar, inclusive durante essas horas. Ok? Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe. Almas amigas, nós daremos continuidade à assistência espiritual, que o doce olhar de Jesus continue a nos envolver, este ambiente fraterno, a qual estes espíritos benfazejos nos assistem e nos protegem. Lembro-lhes que, exceto aqueles irmãos que, quando eles chegaram, nos entregaram a ficha de plano amarela e que não vieram encaminhados
pelo atendimento fraterno a esta assistência, não receberão passe espiritual de harmonização individualmente, mas se beneficiarão através do passe espiritual coletivo. Os demais irmãos que quando aqui chegaram nos entregaram a ficha de cor azul, portanto, vieram encaminhados a esta assistência pelo atendimento fraterno, receberão passe espiritual individualmente. Vamos nos preparar para alimentarmos a nossa alma, além do Evangelho, que já foi discorrido pelo Evangelho. Vamos nos colocar numa posição de recolhimento íntimo, de recolhimento espiritual, para receber do laboratório divino estas bênçãos que nos auxiliam. Vamos convidando então os nossos irmãos médicos